Estou eu aqui de novo, família palmeirense, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou pedir que vocês se inscrevam no canal, para quem ainda não é inscrito, né? Curtam o conteúdo, né? E ativem as notificações para receber mais conteúdos. Lembrando que o canal é voltado principalmente, né, para assuntos relacionados à Sociedade Esportiva Palmeiras, mas torcedores de outras equipes, outros clubes que gostem do canal, gostem do conteúdo, também são bem-vindos, desde que de uma forma respeitosa, ok? Enfim, pessoal, fazer um resumo aí, né, do que foi esse último jogo aí do Palmeiras contra o Grêmio, né? E essa rodada como um todo, aí, principalmente dos principais times que brigam na parte de cima da tabela. O Palmeiras conseguiu uma vitória importantíssima contra o Grêmio, né? E até deu a impressão que seria mais fácil, que o Palmeiras mandaria no jogo, né? Logo abriu o placar com 2 minutos de jogo aproximadamente, já fez um bonito gol, uma boa troca de passes, né? E uma excelente finalização do Facundo Torres, um golaço. E depois disso, o Palmeiras até os 20 minutos, mais ou menos, no máximo ali 25 do primeiro tempo, ainda tomou conta do jogo, tinha muito mais posse de bola, volume de jogo, né? E mais finalizações que o Grêmio, né? Por cerca de 3 finalizações. Só que depois disso o Grêmio foi entrando no jogo, foi pouco a pouco tendo um pouco mais de posse de bola, não tanto, o Palmeiras foi dominante no primeiro tempo, né? Isso ficou claro, mas em termos de chances criadas, né, o Grêmio começou a finalizar, né, e terminou o primeiro tempo inclusive com mais finalizações que o Palmeiras, né? Se não me engano, terminou com 4-3 de finalizações para o Grêmio. E inclusive teve um lance, né, que específico ali, que o Pavon recebeu nas costas um lance de transição, né, ofensiva por parte do Grêmio, recebeu nas costas explorou as costas do Piquerez, o lado esquerdo, né, cortou ali antes de bater, chegou o Emiliano Martinez tentando conter a finalização, travar ali a finalização do Pavon, mas ele cortou, né, deu um bonito drible, bateu firme, ele chute forte, né, uma boa defesa do Everton, não foi em cima dele, ele conseguiu esticar o braço direito e fazer uma ótima defesa, uma boa intervenção, né. É válido também, a gente sempre cobra bastante do Everton, né, e de todos os jogadores, enfim, mas quando faz bons serviços, né, boas defesas, faz bem o seu papel, é importante também elogiar, né, então, para ser justo, né, então ali o primeiro tempo acabou, no segundo tempo o Palmeiras também voltou com mais posse de bola que o Grêmio, porém com pouquíssimas finalizações. Nas trocas do Abel, o Palmeiras caiu ainda mais nas trocas do Abel, aquela troca que geralmente é manjada, né? Tipo, troca 6 por meia dúzia, né? Tipo, não mexe taticamente na equipe, né? Entra Flaco Lopes na vaga do Vitor Roque, né? Entra Rafael Veiga na vaga do Maurício, né? Saiu o Luigi também, né? Entrou o Riquelme, então atacante por atacante, meio atacante por meio atacante, né? E são trocas assim que não mudam o Palmeiras taticamente, né? Dificilmente vai ver, que nem eu sempre falo, né? Bato nessa tecla, né? O Palmeiras jogando com o Vitor Roque e o Flaco Lopes, né? Só em necessidades extremas mesmo, o Palmeiras atrás do placar, que isso acontece, né? Ainda acho que poderia sim Flaco Lopes centralizado e o Vitor Roque, que é de muito mais mobilidade, acaba indo pelas pontas, enfim, poderia muito bem, por exemplo, jogar como um ponta esquerda, né? Inclusive é válido ressaltar que o Sousa não jogou nessa partida, né? Não jogou nessa partida, o Abel até deu como justificativa que ele estava no período de inatividade, estava em férias lá na Inglaterra, né, antes de transferir para o Palmeiras. Então, para não ter muitas partidas num curto período de tempo, né? Então, optou pelo Luigi, que não foi bem, não fez uma boa partida, né? Não gostei. Então foi muito válido, né, a vitória do Palmeiras em si, os 3 pontos, né? Mas pela a posição que o Grêmio se encontra na tabela, né? E as pretensões do Grêmio, né? Que é totalmente opostas às pretensões do Palmeiras. O Grêmio briga na parte de baixo da tabela ali, correndo até algum risco de brigar pelo rebaixamento, né? Coisas do tipo, né? O Palmeiras briga por vaga na Libertadores direta, né? E almeja, né? Tem a pretensão de brigar pelo título até o final aí do campeonato. Então, muito válido os 3 pontos, mas a atuação do Palmeiras achei bastante aquém, bastante abaixo, né? Um time que se acomodou mais uma vez, acho que tentou administrar 1-0, né? Assim como foi no jogo contra o Mirassol, e muitas das vezes pode custar caro isso, né? Sou mais adepto e mais da ideia de tentar matar o jogo, fazer pelo menos 2-0, né? E sempre que tiver a bola, poder atacar, agredir o adversário no bom sentido para ampliar o placar e se defender da melhor maneira possível, né?
Então o Palmeiras teve uma posse de bola, mas essa posse de bola não foi contundente. O Palmeiras não criou grandes chances e então ficou no 1 a 0. Claro que os 3 pontos, muito importante. O Cruzeiro, já na parte de cima da tabela, teve uma derrota totalmente inesperada, né? Ninguém contava com esse tropeço, ainda mais saindo na frente do placar. Um grande presente ali do, do Ceará para o Caio Jorge, que é o artilheiro do campeonato, aí, né? Tem um presente desse. Então todos imaginavam, né, que o Cruzeiro ganharia com uma certa facilidade. E não foi o que aconteceu, né? Essa é a mágica, né, do futebol, que dos esportes aí é o que mais acontece imprevistos, né, digamos assim, nem sempre o melhor ganha, né, então acontece mais zebras, né, resultados improváveis. E o Flamengo, né, conseguiu mais uma vez ganhar ali já no terço final da partida, mais uma vez conseguiu ganhar de 1 a 0 do Atlético Mineiro, né, o Atlético Mineiro até achei que fez um jogo digno, né, jogou melhor do que jogou contra o Palmeiras, né, teve um pouco mais a bola, soube controlar as principais ações do Flamengo, não sofreu tantas finalizações, mas e a grande chance do jogo foi do Rony, né? Que a torcida do Palmeiras brinca, né? Que até quando não está no Palmeiras, o Rony faz o torcedor sentir alguma raiva, né? Digamos assim, né? Porque ele errou um gol, né? Tipo, foi mérito dele o avanço dele ali, a velocidade que sempre foi o forte do Rony. Chegou a dividir ele com o goleiro, ganhou do Rossi, só que chutou, né, sem olhar para o posicionamento do gol e principalmente o posicionamento do Varela ali, jogador do Flamengo, né? Então acabou chutando de esquerda, talvez a bola nem entraria, ainda poderia até ir para fora ou bater na trave, mas tinha todo o campo aberto, na verdade. Ele poderia conduzir, se ele olhasse para a bola, né? Melhor dizendo, olhasse para o gol, né, pro gol e para o posicionamento do Varela ali na jogada, ele finalizaria de uma melhor maneira, né, chutaria melhor, né, tinha todo o canto esquerdo dele aberto, né, todo o lado esquerdo dele aberto, né, e ele acabou optando por chutar do lado oposto, né? E o Varela conseguiu interceptar ali, fez uma grande intervenção, né? Não tirando o mérito do sistema defensivo ali do Varela, que salvou o gol do Atlético, né? Então foi determinante ali e os zagueiros do Flamengo, né? Do Flamengo muitas das vezes, ou Léo Pereira, ou então o próprio Ortiz, né? Mais uma vez salvando o Flamengo, estão num momento bom, são ótimos zagueiros, excelentes na parte defensiva, então no momento ali artilheiro, né? O Palmeiras já teve muito isso com Murilo, Gustavo Gomes, mas hoje diminuiu muito essa quantidade de gols, né? Que a principal obrigação do zagueiro é defender, né? Mas muito importante quando tem muitas vezes bola parada, né? Decide jogo e é o momento dos zagueiros, né? Aproveitar essas oportunidades, né? O Bruno Fux muitas das vezes ganha bolas aéreas, mas ainda não conseguiu nenhuma delas converter em gol, né? Geralmente acaba cabeceando para fora. Já puxando ali um pouco, né? Já para o próximo jogo do Palmeiras, uma projeção contra o Corinthians, Copa do Brasil, um jogo muito grande e decisivo, né? Apesar do momento do Corinthians, né? O Corinthians conseguiu 2 importantes empates contra Cruzeiro e Botafogo, que brigam na parte de cima da tabela, né? Um jogo foi como mandante, esse jogo agora foi como visitante no sábado, né? Empatou com o Botafogo, com um time misto, alternativo ali, depois colocou os titulares, inclusive o Memphis fez o gol de empate, né? Então, um ambiente hostil, jogando na Arena Itaquera, estádio lotado, né? O Palmeiras tem alguma dúvida ali, acho que o Luigi não está pronto para esse jogo, o tamanho que é esse jogo, e o Palmeiras precisa se provar ultimamente nesses jogos grandes mesmo, né? É um jogo muito grande, o Palmeiras muitas das vezes tem jogado, faz bons jogos ali, pontos corridos, mas quando é um jogo de Copa, um jogo com um grau de dificuldade ainda maior na casa do adversário, muitas vezes o Palmeiras é bastante reativo, né? Então vamos ver como vai ser essa postura do Palmeiras na quarta-feira, se vai ser o suficiente aí para trazer um bom resultado, né? Pelo menos caso não venha vencer, é importantíssimo não perder, né? Porque se perder, traz toda uma pressão, um resultado para reverter no Allianz Parque, né? O que não seria o cenário ideal, né? Então é entrar para ganhar com esse objetivo, se performar bem, aumenta muito as possibilidades de vitória, né? Então uma dúvida ali seria para o ataque, se o Felipe Anderson vai poder voltar, né? Pode também estar utilizando o ala, mas acho que o Luigi não está pronto para esse jogo, não é do tamanho dele ainda, né, por exemplo. Então poderia sim utilizar o Sousa, que foi poupado no jogo passado praticamente, né, e um reforço que custou por volta de 80 milhões aí tem que estar apto e pronto, né, quem sabe por ter sido poupado, vai ser sim utilizado, começar a partida titular ali pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras, né, até porque o Facundo Torres está na ponta direita, né, e fez gols no seu retorno, né, ainda tem algumas ressalvas com esse jogador, mas
tem feito alguns os seus gols, né? Fez gol contra o Mirassol, fez gol contra o Grêmio, deu uma assistência contra o Atlético Mineiro. Acho ainda que tem algumas coisas a serem melhoradas nele, né? Mas nessa volta da Copa do Mundo tem mostrado alguma resposta, né? Enfim, então basicamente é isso, pessoal. Fiz aqui um resumo aí do que foi o jogo do Palmeiras contra o Grêmio, né? E agora essa perspectiva de primeiro jogo aí de oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians em Itaquera, né? É isso, pessoal. Volto aí no pós-jogo aí para falar do que foi esse confronto. Espero que com um bom resultado. Avante palestra aí e é isso. Forte abraço.